Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Violência. Qualidade ou característica de violento. Ato de crueldade. Emprego de meios violentos. Fúria repentina. Coação que leva uma pessoa à sujeição de alguém. Você acabou de escutar as definições da palavra violência segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonell. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo pelo qual parece que já perdemos total controle. Hoje vamos falar de violência. Essa palavra tem origem do termo em latim violentia, que significa impetuosidade, violação de direitos. Desde quando o ser humano se tornou um ser social, a violência se tornou uma de suas maiores preocupações e objetos de estudos filosóficos e políticos. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, a violência é um ato irracional. Para ela, essa seria a nossa resposta às frustrações do mundo contemporâneo. Diante de um conflito, a reação impulsiva geraria a violência, enquanto a ação baseada em uma lógica racional teria uma eficácia maior para a solução do problema. A enorme desigualdade de gênero da nossa sociedade encontra na violência uma forma de se expressar. O sistema patriarcal e sexista no qual estamos inseridos faz com que os homens se sintam no direito de dominar e controlar as mulheres. Por conta disso, desde os anos 50, a Organização das Nações Unidas, a ONU, tem seus esforços voltados para o combate à violência contra a mulher. Um tratado baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criado pela Comissão de Status da Mulher no intuito de promover a liberdade das mulheres no mesmo nível em que ela é dada para os homens. A violência de gênero é aquela voltada para o indivíduo ou um grupo de pessoas por conta de seu sexo. Nesse espectro podem ser enquadradas vítimas de diversas idades, incluindo crianças e adolescentes. Os homens aparecem entre 97% e 99% dos agressores. Em momento de pandemia e crise mundial, as vítimas não têm descanso. Só no Rio de Janeiro houve um aumento de 50% das denúncias de violência doméstica após o isolamento. Diante de todo esse histórico de violência contra a mulher, fica muito difícil achar que elas estão sendo mais violentadas apenas por faltar pão em casa. Então, como se não bastasse, né, Ju, a dor que a gente tá sentindo por conta de estar passando por uma situação de pandemia, a gente ainda tem que passar pela dor de ver tão evidenciado e tão amplificado a condição de violência em que muitas mulheres se encontram, né? Uma das primeiras coisas que eu pensei quando a quarentena começou foi: nossa, imagina como deve estar sendo difícil para uma pessoa que vive num relacionamento abusivo ter que viver 24 horas por dia dentro de casa com essa pessoa que, né, te violenta. E depois de algum tempo, isso foi comprovado, né? Como você leu, os casos aumentaram em 50%. E tem outros dados em relação ao Brasil inteiro, né? Não só no Rio. E é muito, muito preocupante, né? Porque, como a gente conversou no começo, na introdução, a mulher é a vítima, em 97% das vezes o homem é o agressor, né? Então, isso me fez lembrar de uma frase da Simone de Beauvoir, que é uma das primeiras estudiosas do feminismo, ela é francesa, que ela diz: basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E tem uma ONG que eu apoio aqui no Canadá, que constrói casa para mulheres em países subdesenvolvidos na África. E elas postaram essa frase logo que começou a quarentena. Elas falaram assim: eu sei que é importante vocês doarem pro corona, eu sei que não tá fácil para todo mundo, mas a gente não
pode esquecer dos direitos das mulheres, sabe? E a violência contra a mulher tá inclusa nesse pensamento, né? É muito triste, né, assim, a gente vê que porque a gente pensa assim: "Estamos seguras em casa, né, vamos ficar em casa, pois dessa forma a gente não se contamina". Para algumas pessoas você até falou isso em algum episódio, que para algumas pessoas estar em casa não é seguro também, né. E a gente também, Uhum. a gente tá falando bastante sobre a violência com relação à mulher, mas a violência doméstica também envolve a violência infantil, né. Que também tá mais alta nesses períodos de confinamento. Então é muito triste, assim, eu acho que você também, você com certeza também tem esse privilégio de estar seguro em casa, de se sentir que é o seu espaço, que tá tudo bem, você está, num espaço seguro. Então eu acho que é uma questão também da gente levantar na mente das outras mulheres que têm esse privilégio pra gente poder ajudar as que não têm. E e eliminar, assim, é um absurdo, né, a gente tem que realmente eliminar esse tipo de atitude na sociedade. O que a gente pode fazer, né? Porque você falou que a gente tá num ambiente seguro, o que que a gente pode fazer para para essas mulheres que não estão em ambientes seguros, né? E eu lembro daquele vídeo que você compartilhou comigo no Twitter, você lembra? Daquela menina que estava sofrendo violência dentro de casa. Na verdade, esse vídeo eu compartilhei com você, e aí depois eu fui descobrir pesquisando que ele, na verdade, ele é uma campanha ele é uma campanha do Instituto Maria da Penha. Mas mesmo sendo campanha, ele é bem aflitivo, assim, né. O vídeo é como se fosse uma videoconferência, né, que a gente tá tendo bastante hoje em dia, e nessa videoconferência uma das meninas entra e as pessoas da reunião falam assim: "Nossa, você tá maquiada hoje". Nossa, eu achei muito foda esse vídeo, porque ele mostra todos os sinais, assim, sabe, da violência doméstica, assim, de forma muito Uhum. sutil. Então a pessoa entra e fala: "Nossa, maquiada hoje", e aí a moça fala assim: "É, eu estava meio triste, não sei o quê, resolvi me maquiar". E você sempre vê no vídeo dela, você sempre vê um homem, assim, sentado como se fosse no fundo, assim, sabe. Aí aparece uma mensagem, assim, embaixo na tela dela, alguém mandando uma mensagem, assim, pra ela, de texto: "Amiga, você tá bem?". E aí corta o vídeo, e a reunião rolando, né, então eles falando sobre as coisas da reunião, e aí nisso o interfone da casa dessa moça toca. E aí o cara que tá sentado no fundo vai atender, não, acho que o telefone dela toca, enfim, tanto faz. Toca o telefone e aí falam: "Ah, tem encomenda lá embaixo, você pediu alguma coisa?". Aí ele fala: "Não", ele fala: "Ah, mas eu vou buscar". E a hora que ele sai e bate a porta de casa pra ir buscar, as outras pessoas da reunião fala: "Corre, tranca a porta, não sei o quê, fecha, sabe, liga pra polícia, tá tudo bem, pega a chave", tipo assim, e fazem de tudo pra ela se proteger, e aí ela começa a chorar, porque provavelmente ela estava em uma situação de violência, e ela não estava podendo falar, porque o cara estava lá o tempo todo vigiando, né, e enfim, e ela é muito aflitivo, assim, o vídeo, mas eu acho que evidenciou bastante, assim, que a gente vê vários casos de mulheres que sofrem isso, né. Nossa, tem vídeos de câmera de segurança, eu lembro uma que eu não vou esquecer também, que é de uma mulher que vai levar o cachorro no pet shop, ela inventa que o cachorro tá doente, que tem que levar o cachorro no pet shop e o cara vai com ela, porque o abusador ele vai junto, né, ele não vai perder o controle da situação em nenhum momento, dá nenhuma brecha, né. Então ele vai junto no pet shop e a moça ela passa um bilhete pra recepcionista do pet shop pedindo ajuda. E aí nisso elas enrolam, né, fingem que tá atendendo ao cachorrinho, até o momento de chegar a polícia. E esse é real, esse vídeo dessa câmera de segurança. Então assim, você vê que é uma coisa que é muito real e é muito triste, deve ser desesperador você se sentir presa na sua própria casa, né. Esse vídeo, o primeiro que você falou da menina com o agressor dentro de casa, me fez pensar muito sobre o quanto aquela pessoa que mandou a mensagem pra ela falando: "Amiga, você tá bem?", estava atenta aos sinais, né. Quando corta, né, não mostra a resposta que a menina deu, mas ela fala assim: o Matheus me bateu ontem". Uhum. E aí ela chama a polícia, e aí quando o cara sai, ela fala: "Tranca a porta, chega, acabou, acabou, você não precisa mais sofrer, acabou, chega". Nossa, só de falar já me dá arrepio de novo, fico emocionada de lembrar, porque imagina só, né, a quão difícil foi pra essa pessoa. Eu sei que são atrizes, né, nesse caso, mas tipo, é muito real.
E o quanto o que eu acho que a gente deveria fazer como rede de suporte às mulheres ao nosso redor é estar atenta, sabe, ao tempo todo. Por mais que você ache que um relacionamento é saudável, o relacionamento das suas amigas, dos seus colegas de trabalho, você sempre tem que estar atenta, porque isso pode mudar em um piscar de olhos. Ontem, a pessoa que era um príncipe encantado pode ter se estressado com alguma coisa. A situação que a gente está vivendo hoje em dia de pandemia é uma situação estressante, e aí de ontem para hoje essa pessoa muda completamente. E e você não sabe, né, você não sabe o que tá acontecendo no relacionamento das outras pessoas. Às vezes, fora de casa, elas são totalmente diferentes e dentro de casa são pessoas violentas. Então, você sempre tem que estar atenta aos sinais das pessoas, você sempre tem que estar prestando atenção no que as mulheres estão tentando dizer sem usar palavras, né. Essa mulher foi muito linguagem corporal, assim, né, essa mensagem que ela passou. E mostrar o quanto você está disposta a ajudar, sabe. Eu acho que criar essa rede e se demonstrar aberta a acolher essa mulher é importantíssimo, mesmo que você não ache que ela precise de acolhimento, né. Também com isso, Ju, você quebra esse ciclo vicioso, que eu acho que isso que também é uma coisa muito é um fator muito importante para existir a violência doméstica, que é a impunidade, né. Que muitos homens fazem isso e saem impunes, saem tendo que a vítima escutar coisas do tipo: "Mas o que que você fez?", né. E então eu acho isso muito importante a gente mostrar que não, que a gente vai escutar a vítima, nós estamos aqui, nós estamos de olho, então não vai sair impune, a gente se puder fazer de tudo, não vai sair impune. E outra coisa que eu acho interessante, você falou que no vídeo ela fala, né: "Ah, acabou, acabou, trancou a porta, chegou a polícia, acabou". Mas a sequela emocional que fica de uma violência é uma coisa que infelizmente não é assim, a parte prática realmente acabou, né, ele não vai mais invadir seu espaço, não vai mais te bater, não vai mais tá tudo bem. Só que o psicológico eu falo porque conheço pessoas muito próximas que passaram por situações e faz anos que isso aconteceu e ainda continuam com sequelas emocionais, psicológicas muito sérias, assim, sabe. Então é uma coisa que a gente também tem que dar eu acho que a gente tem que dar esse peso, essa gravidade pra essa questão, pra gente entender que ela precisa ser combatida pra ontem, assim, a gente precisa fazer uma coisa pra ontem, pra que não exista, porque igual várias frases do feminismo falam, né, enquanto tiver uma mulher sendo oprimida, uma mulher sofrendo, a gente não vai descansar, porque não existe, assim, são coisas que ninguém merece passar por isso. Voltando um pouco ao ponto da personalidade do agressor, de ser capaz de mudar de um dia para o outro, eu me lembrei de um dado de que a violência contra as mulheres, a violência doméstica, aumenta durante o verão, quando tá muito quente, muito insuportável. Então, assim, você imagina que um fator externo, como o calor, possa influenciar tanto no aumento da violência doméstica. Imagina só um momento de pandemia que ninguém tá bem, ninguém tá 100%. Não tem como você estar como antes da pandemia, né. É isso que você falou, é tipo uma sequela psicológica eterna, a gente não vai esquecer disso, né. Então, se o calor aumenta a possibilidade de você apanhar dentro de casa ou sofrer algum outro tipo de violência dentro de casa, imagina uma pandemia, né, imagina um momento que você tem que ficar 24 horas por dia com uma pessoa dentro de casa, sendo que e você não está acostumado com isso, passando por um problema financeiro muitas vezes, né, no Brasil principalmente, e que você não consegue nem pagar as contas, não consegue saber se você vai comer no dia seguinte, e a gente sabe muito bem que sempre cai para o lado, entre aspas, "fraco", né, sempre a mulher que acaba sendo o elo fraco nessa situação e sofrendo a violência doméstica, assim como você mencionou também as crianças. Então por isso que eu acho que é muito importante a gente falar sobre violência nesse momento, porque estamos num momento muito frágil, né. O que eu vejo muitas pessoas falando, agora nesse momento de pandemia, eu acho que a gente não tem muita escapatória, assim, as mulheres que sofrem violência doméstica, elas estão meio que sem opções. Mas durante muito tempo, né, as pessoas falaram:
Ué, mas por que que não larga logo, né? Por que que você tá sofrendo a violência, por que que isso não vai embora? Por que que continua com ele? Até parece que gosta de apanhar, né? E eu queria jogar pra você essa pergunta. Você acha, Ju, que a mulher gosta de apanhar? Nossa, parece tão simples, né? Sendo que o ser humano, ele não gosta de tomar decisões, né? Eu não vejo uma pessoa que diga: "Nossa, eu adoro mudar o rumo da minha vida o tempo todo". Me sinto segura, me sinto confortável. Então, imagina você ter que tomar a decisão de não estar num relacionamento mais. Muitas vezes esse relacionamento você tem uma depen quando chega nesse ponto, você já tem uma dependência emocional ou financeira em relação ao seu agressor, né. E você não enxerga luz no fim do túnel, não enxerga, sabe. Por mais que a pessoa esteja te violentando, é melhor você passar por aquilo, porque você não consegue achar uma outra solução para esse problema. E eu não tô dizendo só desse problema, assim, muitas vezes em situações de desespero pessoais, quantas vezes você sofreu sozinha até você conversar com alguém e falar assim, e a outra pessoa falar: "Nossa, como é que você não viu essa solução? Essa solução é tão simples, sabe?". Ontem mesmo eu passei por isso, achei que eu tinha ido mal numa prova que eu precisava ter ido bem, e eu fiquei desesperada e comecei a ficar super mal, e o meu marido falou: "Calma, não é o fim do mundo, a gente tem outra solução, olha essa outra solução aqui". Só que quando você não tem ninguém te falando isso, você não vai achar a solução sozinha, você não vai achar que você pode viver sem aquela pessoa, você vai achar que tudo que essa pessoa te oferece é muito o peso na balança é muito melhor você estar com essa pessoa e apanhando do que você ir pra um abrigo. Pra onde você vai? Vai pra casa da sua mãe? Vai pra casa de uma amiga? Quem vai querer te abrigar depois disso, sabe? Então não é que a mulher gosta de apanhar. Ou gosta de ser violentada emocionalmente. Mas é que existem tantos vínculos com essa pessoa que é seu agressor, que você não consegue sair dessa situação sozinha, muitas vezes, né. Você precisa de esforços externos, assim, eu acho, né, na maioria das vezes. Eu acho difícil uma pessoa conseguir sair disso sem ajuda, sabe. Um outro fator que entra aí também, eu acho que é a questão do agressor normalmente também praticar a violência psicológica, né, que cria aquela dependência também emocional. Então, coisas do tipo assim: "Ah, eu sou muito legal porque ninguém vai te querer do jeito que você é", né, o agressor fala pra vítima: "Ninguém vai te querer do jeito que você é. Então olha como eu sou legal de estar com você". Então mesmo você sofrendo a violência, isso acaba entrando na sua mente. Eu lembro muito da o vídeo clássico da JoJo, que é Não Tira o Batom Vermelho, que ela fala várias frases que abusadores falam para mulheres num relacionamento abusivo, e uma dessas frases é isso, a pessoa falar: "Não, quem que vai te querer do jeito que você é? Olha como você é horrível, ninguém vai te querer assim". E você mesmo falou, né, Jô, você vai achar que ninguém vai te querer, você não vai conseguir ficar na casa da sua mãe, não vai achar um lugar pra ficar, ninguém vai te querer, então você fica lá mesmo, porque existe a questão, aquele gaslighting, né, do cara falando isso pra você. Esse caso de violência é muito próximo de mim, e eu lembro do abusador uma vez conversando comigo, só comigo, dizendo assim, sobre a vítima, falando assim: "É que você tem que entender que ela tá doente, ela tá com uma doença muito séria e eu tô fazendo de tudo pra gente conseguir resolver junto essa doença dela". Então, assim, e aí isso faz muito tempo, na hora eu não reagi, não falei nada, mas assim, é muito sintomático, sabe. A pessoa, eu acho que até a própria pessoa que faz a violência, ela acredita nisso, de que ele é o salvador, entendeu. Que ele vai salvar aquela pessoa, então não tem como ela sair daquele emaranhado de situações em que ela se encontra, né. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também, Ju, da parte psicológica. Essa é a tal da violência psicológica que eu acho que é que também deixa muitas sequelas. Teve um episódio que a gente falou sobre isso, sobre violência psicológica, que normalmente esses casos de violência física, eles têm um caminho, né. Começa com o cara sendo uma pessoa muito legal, te dando tudo que você quer, depois passa pra o cara te falando esse tipo de coisa. Eu imagino os argumentos hoje em dia sejam do tipo: "Quem que vai te aguentar 24 horas por dia? Só eu vou te aguentar 24 horas por dia". Ou então financeiramente: "Quem que vai te sustentar? Você não faz nada, 24 horas por dia você tá aqui ao meu dispor, porque eu sou a pessoa que tá aqui trazendo dinheiro pra casa". Ou então: "Está difícil financeiramente sem mim?
comigo, imagina sem mim, sabe? E aí é sempre escalona, né, para outras situações de a violência psicológica passa a ser um empurrão, que passa a ser um puxão de cabelo, que passa a ser um tapa na cara, sabe? Parece que é sempre um padrão, assim, né, que é seguido e é muito bem normalmente o agressor ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, né, o agressor é uma pessoa manipuladora. Uhum. E ele entende muito do que ele tá fazendo, ele entende muito a pessoa, né. Então por isso que é difícil da pessoa sair dessa situação, porque ela acha que aquilo é verdade, né, porque ela tá tão dentro daquela realidade e aquela pessoa sabe tanto o que ela tá fazendo, e depois de fazer a violência, depois de sofrer isso, o cara volta e dá mil amores pra essa pessoa, e aí ela fala: "Nossa, ele fez isso, mas pelo menos, né, depois ele veio aqui e me deu um café da manhã na cama", sabe. Quando a gente fala violência, a gente acha que a pessoa sofreu soco e pontapés, mas é o que a gente falou, o puxão de cabelo, o empurrão, também é violência. A palavra a pessoa falar com voz alta, a pessoa fazer o gaslighting com você, que necessariamente não envolve uma violência, a voz alta ou um empurrão, mas é um gaslighting, falar coisas do tipo: "Você não vale nada", isso é uma violência, isso já é considerado uma violência, né. E uma das violências que eu acho que eu acho que não se fala muito, porque já é um tabu, o próprio tema é a violência sexual, né. Que é aquela a velha história que a gente fala, não precisa ser um homem no beco escuro pra você ser estuprada, pode ser a pessoa que dorme com você todo dia, sabe. E eu tô lembrando muito da série maravilhosa, que eu tô muito feliz que você me indicou, que é a Big Little Lies, que é o relacionamento da Celeste, né, com o marido, é bem isso, assim, eles têm aquele sexo animal que eles fazem, e aí no E meio as do pessoas sexo sentem inveja, né, do sexo deles, é engraçado. as cenas de sexo dessa série me incomodam pela agressividade, não é pela cena de sexo em si, é pela agressividade dos 2 porque beira a violência, eles se machucam, sabe. Uhum. E ela às vezes ela até fala pra terapeuta dela que ela gosta, mas assim, você percebe que ela já não sabe a diferença muito bem entre o gostar e não gostar, porque o sexo é uma coisa que a gente já não fala muito, né, já é um tabu, assim. Eu acho que, tem muitos casais que, por exemplo, que as mulheres não gozam no sexo com o marido, porque é um tabu falar sobre isso, é uma coisa que você não fala muito bem, aí fica aquela coisa, então acontece, e aí você fala assim da mesma forma que, por exemplo, às vezes que você pensa assim: "Nossa, mas eu não sei se eu estava dando 100% de consentimento pra esse sexo que aconteceu agora", sabe. Só Uhum. que você deixa passar, você fala: "Ai, vou criar maior clima com o cara por uma coisa que nem tenho certeza", mas foi violência. Se E você não deu con no dia seguinte você tem que conviver com essa pessoa, né, aí você fala: "Ai, eu vou deixar pra lá, porque amanhã a gente vai ter que ficar 24 horas por dia junto aqui dentro de casa", e aí você fala: "Ah, vamos deixar pra lá, né". exato, eu sinto que as coisas erradas que acontecem durante o sexo é muito mais fácil da gente esconder, porque é um tabu, então a gente põe debaixo do tapete, esconde debaixo do tapete e finge que nada aconteceu. Mas é violência, é violência. E não é porque é marido e mulher que você tá dando consentimento infinito, o consentimento pode ainda não existir durante o sexo, mesmo sendo casado no papel. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né. Eu quero sempre trazer essa lente da pandemia, né, da quarentena, eu fico me imaginando nessa situação, assim, se você tá num relacionamento abusivo dessa forma, você também acha os suas maneiras de se proteger, né. Então, por exemplo, você sabe que o seu marido dorme aí às 11 da noite toda noite, por exemplo, né, dando, sei lá, uma situação hipotética aqui. Então você vai fazer de tudo pra chegar depois das 11 em casa. Você Uhum. consegue contornar, né, situações, dependendo do que tá acontecendo. E agora não, agora você tá em casa, agora você tá ali, você não tem pra onde ir, a pessoa não tem pra onde ir, e você tem que servir, né, entre aspas, né. Você tem que servir a esse desejo sexual do seu marido, porque ele é seu marido, né, e não tem o que fazer. E não tem como contornar. Então eu fico mais preocupada ainda, se já era uma preocupação antes,
Agora é mais, né? Porque você não tem pra onde fugir, né? Se antes você conseguia se livrar desse tipo de violência, agora não tem escapatória, né? É uma coisa, não É. tem desculpa. Assim, não tem desculpa para o abusador, né? Você não consegue mais, né, falar, tô trabalhando, tô na casa de não sei quem. Não tem. Exato. É muito, muito, muito triste, realmente. Agora eu queria trazer uma coisa também, falando em tabus, aproveitando que a gente tá falando do tabu, falar um pouco da questão que é, Ju, isso é uma questão muito pessoal que eu sinto. O quão é cansativo a gente toda hora se perguntar: será que eu tô num relacionamento abusivo? Será que eu tô passando por uma violência? Eu sinto que depois que eu descobri o feminismo, principalmente o vídeo da Jojo, as coisas que ela fala no vídeo, elas ecoam na minha mente o tempo todo, assim. E é uma reavaliação dos meus relacionamentos no geral, tá? Não só do relacionamento amoroso, mas eu acho que também pode existir relacionamento abusivo entre amigos, entre família, etc. Então, é uma coisa que ecoa o tempo todo. E não é fácil. É bem cansativo, não é? Eu não sei se você passa por isso, Ju. Um dos segredos, assim, pra fazer um relacionamento funcionar é você se questionar isso o tempo todo mesmo. E querer estar nesse relacionamento mesmo fazendo esse questionamento o tempo todo, né? Mas é cansativo mesmo, eu acho muito cansativo. Acho mais cansativo ainda em relacionamentos que você, entre aspas, não escolhe, né? Que são os relacionamentos familiares. Tipo, você não escolheu estar naquela família, né? Eu escolhi ter amizades, eu escolhi ter um relacionamento amoroso, mas a minha família não escolhi, né? Então, esse pra mim é o mais cansativo de todos. Esse questionamento, sabe? Porque é mais um tabu, né? A gente não fala sobre você não precisa amar a sua família. Você ama a sua família porque eles te amam de volta, eles te querem teu bem, eles cuidam de você. E você faz o mesmo de volta, sabe? Mas a gente não normalizou ainda, né, essa situação de tá tudo bem, se te fazer mal, te fizer mal, tá tudo bem não estar dentro desse relacionamento, né. Uhum. Então isso é muito cansativo pra mim, muito. Mas você questionar e você falar assim: "Eu quero estar nesse relacionamento", é um alívio, assim. E eu também eu não sei se você faz esse tipo de questionamento, mas eu também faço muito questionamento de: "Será que essa a pessoa que está se relacionando comigo, está num relacionamento abusivo? Será que eu sou a abusadora?", entendeu? Eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas, né, tipo, do meu marido, dos meus amigos, da minha família e ver pelos olhos deles, né, de que maneira que eu estou cuidando desse relacionamento, e aí sim é cansativo, aí sim é você apontar o dedo para a própria cara e ver os seus próprios erros, sabe. Também digo isso porque incomoda, né? É uma coisa que eu tô fazendo terapia, né? E ela falou pra mim que é um sistema de defesa nosso. Toda vez que a gente se depara com alguma situação que incomoda, que cansa, né, tudo isso que você falou, é um sistema de defesa nosso querer ignorar, se afastar, Uhum. fechar, entendeu? E é isso que, quando eu comecei a pesquisar mais sobre feminismo, descobri que é o relacionamento abusivo, descobri os padrões que existem no relacionamento abusivo e buscar nos meus relacionamentos se esses padrões existiam, tanto na minha, né, da minha parte quanto da parte dos outros, eu também comecei a ficar meio brava, assim, do tipo, nossa, né, que coisa. Mas o que eu quero dizer aqui precisa, é um esforço, é um cansaço, mas que vai te proteger de muita coisa, sabe? Se você conseguir identificar, se você não estiver conseguindo sair desse relacionamento por algum motivo, mas você conseguir identificar, já é um grande passo. Parar e falar, estou no relacionamento abusivo. Já é um passo enorme. Próximo passo, vou para uma rede de apoio, vou falar com alguém, vou deixar alguém saber que eu tô nessa situação, sabe? Porque dessa forma eu acho que é uma das armas que a gente consegue ter para evitar que isso escalone e vire uma violência, né? Que vire uma violência física, que te machuque fisicamente, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ensinar umas para as outras, sabe? É uma outra forma que a gente tem que também de espalhar, assim, falar, ó, esse exercício tem que existir. Porque se ele não existir, você, de repente, foi o que você falou, Gil, do nada o cara ficou um pouco mais estressado, bebeu uma cerveja, 2 cervejas e tá te empurrando na parede, tá puxando seu cabelo, do nada. Então eu acho que precisa, assim, você precisa identificar, porque eu acho que existe, na maior parte dos casos, existe um escalonamento. Não é tipo,
sabe assim, 30 anos sem fazer nada e um dia acorda te batendo do nada. Eu acho que existe sinais que você tem que ir pegando, né. Eu não sei se em 30 anos nunca aconteceu nada e aí do nada tem um gatilho pra essa pessoa, por exemplo, a pandemia pode ter sido um gatilho pra muitas pessoas se tornarem violentas, eu não é uma coisa que eu não parei pra pensar, se é uma coisa que pode ter aumentado o número, porque é um gatilho que ninguém nunca tinha passado antes, né, ninguém nunca passou por essa situação antes, então a maneira que essas pessoas estão achando de lidar com essa situação é reagindo com violência, como a gente leu ali na introdução, a violência ela é meio que automática, né, uma reação automática. Então pode ser que tenham passado 30 anos e essa pessoa realmente foi ótima. E agora teve essa situação que ninguém nunca passou na vida e teve esse gatilho que fez essa pessoa se tornar violenta. Não sei, pode ser que isso seja uma realidade, sabe, uma possibilidade. O que eu quero dizer é que na maioria dos casos não é, sabe, Ju? Na maioria dos É. casos você vai pegando, e aí, em alguns casos, nada acontece até o momento de um gatilho, mas esses sinais, você já vai pegando, sabe? Você já vai entendendo eles. Acho que todo mundo já teve uma amiga pela qual estava passando por um relacionamento abusivo, e você foi falar pra ela. Você foi lá e falou: "Olha, amiga, não tá legal esse relacionamento. X coisa não achei da hora, não sei o que, não sei o que lá". Quantas vezes essa pessoa se fecha, essa sua amiga se fecha pra você e não conta nada, para de sair com você, para de sair com os amigos, para de sair com todo mundo. E ela e isso eu não quero pôr a culpa na vítima, não é culpa dela. É de novo, eu quero frisar aqui que é a questão do gaslighting, a questão da manipulação, é um conjunto muito grande de coisas complexas que tá acontecendo ali, e aí a pessoa acaba se isolando e essa solidão, em um período de pandemia então, né, se alguém que já estava isolada, porque estava passando por estava dentro de um relacionamento abusivo, no momento de pandemia, então esse isolamento ele triplicou, assim, é zero. Então, eu acho que também, assim, isso fica um recado para as pessoas que estão vendo a pessoa se isolar e também para a pessoa que está começando a se isolar. É um recado para as 2, assim, do tipo, é muito importante a rede de apoio. Nem "Ah, mas eu não confio em ninguém", mas tem aquela uma pessoa que você confia, que não é o seu abusador, é aquela pessoa que você tem que contar, é aquela pessoa que você não tem que se fechar, sabe. E do outro lado também, a pessoa se fechou, tem que insistir, tem que ficar, eu sinto, sabe, é a forma como eu vejo, não sei se você tem outra visão dessa questão do isolamento, Ju. O problema maior disso tudo, eu concordo muito com os passos que você falou de identificar e depois conversar com sua rede de apoio, mas o problema dessa situação é que o abusador, ele muitas vezes ele destrói sua rede de apoio para você, para a vítima depender ainda mais de você, né, do abusador. Então, ele destrói seus relacionamentos familiares, destrói suas amizades, e você não tem para quem correr, só para ele, né. Então, a partir do momento que você precisa da rede de apoio, ela pode não existir mais, né. Mas é aí que a gente também precisa, eu sei que isso é um passo, assim, gigantesco para quem tá passando por essa situação, mas a gente precisa ter muito na nossa cabeça os números de apoio à violência contra a mulher, que é 180, e tem também aqui da Delegacia da Defesa da Mulher que você colocou aqui, que é o 11 3275 8000 para São Paulo. E para o Rio, 21 2332 2578, porque se a sua rede não foi destruída, se você não tem mais com quem contar, você precisa ter esses números na sua cabeça o tempo todo para você se proteger, sabe. Eu acho que a rede, se você percebeu que sua rede não funciona mais, que você não tem mais ninguém que você confia, que você não tem mais ninguém que você conversa sobre o seu relacionamento, porque toda vez que você conversa sobre o seu relacionamento com as pessoas vão falar assim: "Ah, mas esse cara não é legal". Chegou, esse é um alerta, sabe. E Uhum. não espera chegar até o momento da violência física, porque quando chegar nele você vai ter vergonha de correr atrás das pessoas que você deixou pra trás, sabe. O abusador normalmente não deixa você ter acesso, né. Fala: "Ah, eu não gosto das suas amigas", e aí você não sai Uhum. mais com as amigas. "Ah, eu não gosto que você vá no bar", aí você não vai mais e aí quando você vê: "Eu não gosto da sua mãe", aí não vai ver mais a mãe, aí não vê mais a família. E aí eu acho que é importante
tá, então tem aqui, ó, um número. Os números que você falou estão todos 24 horas, então não importa o horário, se você só conseguiu ligar no meio da madrugada porque o cara estava dormindo e ele não deixa você fazer nada sem ele estar vendo, beleza, liga, sai, porque é o que você falou, né, Ju? É um passo de acontecer alguma coisa muito, muito pior. 180 é para mulheres maiores de 18 anos e o 100 é para crianças e idosos. Eu, durante muito tempo, achei que o segredo de um bom relacionamento não existe o segredo do bom relacionamento, tá, gente? Cada um é um e tá tudo bom. Mas eu acho que durante muito tempo, quando era nova, inocente, eu achava que o segredo de um relacionamento era você ter maior dedicação possível à pessoa com a qual você está e aquela ser a pessoa mais importante da sua vida. E não importava o resto, não importava os amigos, não importava a família. E a gente tá aqui com uma prova viva de um relacionamento bem-sucedido. Tô falando de você, tá, amigos? Ai, que Não de mim. pressão! Não, mas eu queria muito frisar isso, porque quando eu tinha essa ideia do relacionamento, não sei o quê, a rede de apoio pra mim era uma coisa que eu abandonava, eu falava: "Vixe, não preciso de rede de apoio", sabe, eu sou ótima sozinha com o amor da minha vida. E eu acho que é legal você falar, porque você tá num relacionamento há muitos anos, eu acho que você é uma das pessoas que eu conheço que tá há muito tempo num relacionamento, e eu queria muito que você falasse se foi assim que você ficou, foi ignorando todo tipo de apoio que você podia ter pra ter um relacionamento feliz e saudável? Ai, meu Deus, que pressão! Não, não é Tô pressão, zoando, tô zoando. é muito retórica. Não é muito retórica, porque assim, eu e o Vitor começamos a ficar com 17 anos e começamos a namorar com 18. E eu sou a primeira namorada do Vitor e o Vitor é meu primeiro namorado. Então a gente não sabia o que que era um relacionamento saudável. É muito estranho isso, porque os exemplos de relacionamento que eu via, era de novela, série, filme, eles não são saudáveis, sabe? Até os romances de adolescente não são saudáveis. Então você reproduz aquilo, né? Eu ainda vim de uma família que se separou e meus pais são divorciados, então eu tinha um pouco de trauma, sabe? De ter um relacionamento sério assim. E já o Vitor não, o Vitor ele tem uma família muito, perfeita, sabe. Então ele sempre foi eu acho que ele sempre foi a pessoa que tinha uma base, pelo menos ele tinha uma base muito boa, assim, né, do que é um relacionamento bom. Mas eu quis frisar isso da idade, porque e do primeiro relacionamento nosso, porque a gente descobriu junto uma maneira de ser saudável, sabe. Eu acho que por muito tempo a gente se isolou, chegou um momento que a gente era eu e ele, assim, o Vitor sentia falta, eu acho, né, ele tá aqui, ele pode falar? Sentia falta de sair com seus amigos. Sentia falta de sair com os Oh. amigos dele, eu sentia falta das minhas amigas também, só que o modelo de relacionamento que a gente via não era esse, né, o modelo é isso que você falou, tem que ser eu e você e mais ninguém, e a gente tem que se amar até o fim e a gente se completa. E a gente não se completa, eu sou um ser humano e o Vitor é outro, e a gente escolhe estar junto todos os dias, porque a gente gosta de estar junto, mas eu não preciso estar com ele, e ele não precisa estar comigo. Mas isso é uma coisa que a gente tá junto desde os 17 anos, ou seja, são 10 anos pra gente chegar nesse ponto. Uhum. E então, acho que no começo, assim, como a gente era muito inexperiente, muito imaturo, cara, 17 anos, é muito bizarro você casar com a pessoa que você estava com seus 17 anos, sabe? Toda vez que eu falo isso pra alguém novo, que não conhece a gente desde os 17 anos, é um choque, né? Porque, tipo, quanto que você não mudou desde os seus 17 anos, né? Então, a gente teve muitos problemas, assim, em relação a isso que eu falei, de se isolar, de perder. Eu perdi muito, assim, o contato com as minhas amigas no início do meu relacionamento, a ponto de eu não ter mesmo a minha rede. Quando eu precisei, sei lá, desabafar, quando eu precisei dar uma risada que um homem não vai, de coisas que um homem não vai entender, sabe? Eu não tinha mais. E foi aí que a gente parou e falou: não, a gente precisa voltar a ser indivíduos, né? Eu nem sei qual foi o estalo, na verdade, mas foi uma coisa que aconteceu e você falou que não tem segredo, mas a nossa individualidade é uma coisa que é uma chave muito importante para o nosso relacionamento, assim como a conversa e a honestidade, assim, são acho que os pilares, né. É isso. Respondi essa pergunta? Respondeu, e eu amei uma coisa que você falou,
que nas novelas, nos filmes, nas histórias, a gente aprende justamente o contrário do que você falou, né? De que não, o casal tem que ser o único ser que se completa e que eles vivem a mesma vida, eles comem a mesma comida, eles, assim, praticamente são a mesma pessoa. E eu concordo 1000% quando você diz que não é assim. E eu acho que eu tô trazendo isso porque esse tipo de pensamento eu acho que tá na mente da maioria das pessoas, por conta dessas influências aí dos filmes e livros, etc. E numa situação de um relacionamento abusivo, fica muito difícil você ter esse passo de falar: "Não, eu sou um ser humano que valho algo", porque a pessoa que você mais confia diz que você não vale nada. Então você tem que ter esse passo para provar para si mesmo que você vale sim, e que é possível você ser feliz sendo só você mesma, né. Que a Uhum. felicidade é possível ser feliz sozinho, sim. Então, é uma quebra de vários padrões que a gente tem na nossa sociedade, e é isso que você falou. Eu queria que você falasse isso justamente pra gente parar com isso, tentar quebrar essa ideologia aí que as pessoas têm de relacionamento, que eu vejo que até gente da nossa idade vem falar esse tipo de coisa, e você fala: "Cara, não é assim. Não é assim, não é assim, não é assim". E eu acho que isso abre brecha muito pra esse tipo de relacionamento você acabar entrando numa armadilha, sabe? Eu quero fazer um episódio, já tá no nosso calendário, sobre posse e ciúmes. E como isso, no começo do meu relacionamento, eu achava que era normal, né? Que tinha que ser assim, que tinha que brigar, que tinha que ver o celular do outro, que tinha que ver as mensagens, que se você não tivesse ciúmes da outra pessoa, significa que você não ama essa pessoa, né? Uhum, uhum, exato. E não é assim, né, assim, se você briga toda semana a gente vai falar mais sobre isso no episódio, mas é normal o ser humano sentir ciúmes, né, mas tem que ser levado de uma maneira muito saudável, né, tipo assim, não é normal você brigar toda semana por causa disso, Uhum, entendeu. uhum. Mas enfim, isso é pra outro episódio. É. Mas eu quero puxar só o gancho que não é normal ninguém escolher a roupa de ninguém, não é normal ninguém escolher com quem vai sair, isso não é normal, não é normal. Não quer dizer que você ama mais ou menos a pessoa ou que a pessoa te ama mais ou menos, só indica que você tá num relacionamento abusivo e ponto. Pra mim não existe outro argumento possível para alguém escolher a roupa que você vai usar, escolher você ter que tirar foto e mandar pra pessoa, a pessoa aprovar o seu look antes de você, isso pra mim relacionamento abusivo, gente, não tem meio termo, não tem desculpa. Dói, mas é verdade. O relacionamento abusivo, ele tem muitas nuances, né. Eu lembro eu acho que eu já falei isso num episódio aqui, que eu fiz uma matéria pra MTV uma vez falando sobre relacionamento abusivo, que era uma época que isso estava muito em alta, e eu entrevistei uma psicóloga e juntas nós fizemos um teste pra você responder sim ou não, né, se a pessoa faz isso ou não dentro do seu relacionamento e se são muitos sims, né, o resultado era que o seu relacionamento era abusivo. E uma amiga minha fez, e ela falou: "Ai, o meu resultado deu que era abusivo, mas eu não acho que seja, porque assim, escolher minha roupa, ai, tanto faz, sabe, por mim tá tudo bem se ele escolher minha roupa". Então é tão enraizado que até vendo, assim, uma psicóloga fez isso comigo, essa matéria comigo, a gente deu um resultado pra ela falando assim: "Isso aqui não tá certo". A soma dessas atitudes indicam que o seu relacionamento é abusivo e mesmo assim, ela tá até hoje com esse cara, sabe. São o quê? Sei lá, faz uns 6 anos que ela tá com esse cara. Então é muito complicado. Essa minha amiga nunca apanhou, pelo que eu saiba. Mas existem outras nuances do relacionamento abusivo, né, que são tiram a sua individualidade, tiram a sua liberdade, tiram sua personalidade, né. Você falou um pouco da questão do ciclo, né, que você comentou do café da manhã na cama. O cara te bate, no dia seguinte ele te dá um café da manhã na cama, fala que nunca mais vai acontecer, que você é o amor da vida dele, e não sei o que que ele errou. Assim, isso é tão sintomático que realmente as pessoas chamam isso do ciclo da violência, né, que são as 3 fases, que são a fase do aumento da tensão, a fase do ataque violento, que é quando a violência extrema acontece, e depois a lua de mel. E aí você entra nesse ciclo e nunca acaba. Então, assim, pra mostrar que caso você esteja passando por isso, esse ciclo não vai ser quebrado. Não, ele não vai. Apesar de acho que toda fase de lua de mel você pensar: "Poxa, mas acho que agora vai, agora a gente consegue ficar junto".
não vai voltar. Mais cedo ou mais tarde vai Acho voltar, né. quando a gente tá vivendo isso, parece que você é a única pessoa no mundo passando por isso, né. E é Uhum. tão comum que é um estudo e é um termo, né, o ciclo da violência é um termo que é levado a sério por profissionais, né. Então é importante a gente falar: "Isso é um ciclo, você não vai sair desse ciclo, ele vai continuar acontecendo, mas você não está sozinha. Existe tanta gente passando por isso, que existe um nome para isso, que existe Uhum. sintomas, existe tudo é estudado por profissionais que entendem sobre isso, sabe. Então você não está sozinha". Essa pessoa que eu conheço que passou por violência, ela até hoje ela se sente muito sozinha por conta disso, por ela achar que ela tem o fato da pessoa, né, do abusador dizer que ela estava doente, que ela estava doente. Realmente ela ficou doente por causa dele, de tanto que ele falava que ela estava doente, ela ficou doente. Mas até hoje de achar que ela é o problema do mundo, que é só ela que passou por isso e que só ela. E é muito difícil você conseguir mostrar que não era culpa dela, que tanto não é culpa dela que existe um termo que muitas pessoas já passam por isso, que é uma doença da nossa sociedade, que a gente tá aqui lutando pra eliminar, que a gente tem que fazer, então é muito difícil. Então, é isso que eu tô tentando passar aqui, sabe, do tipo: "Gente, vamos abrir o olho, que é algo real", sabe. E eu acho interessante também falar sobre a questão de: "Tá bom, então eu tô passando por um relacionamento abusivo ou conheço alguém que esteja". A gente falou alguns números aqui, né, Ju, de número de telefone, falamos também da rede de apoio, mas eu acho que tem mais coisas que dá pra fazer pra ajudar, mais armas que a gente pode ter pra poder combater isso. Eu lembro muito, muito de novo, vou trazer o Big Little Lies, porque a Celeste, o que acontece com ela aconteceu muito parecido com a pessoa que eu conheço, que foi exatamente assim, ela começou a ir na terapia em casal, começou, terapia em casal foi, tentou ir pra tentar resolver. Aí depois de um tempo só ela estava indo, sim, depois de um tempo só ela estava indo, o cara parou de ir. E aí as coisas foram escalonando, 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 e aí tem na série o momento que a terapeuta fala, né, quando ela percebe que tá fora de controle a situação, ela fala: "Olha, você precisa alugar uma casa, em primeiro lugar, aluga uma casa sem ele saber, põe mobilia nessa casa, põe comida na geladeira, deixa a comida estocada". Parece que a pessoa vai sair pra quarentena, né, assim, do jeito que a psicóloga vai falando. Estoca a comida, deixa algumas coisas dos seus filhos, porque na série a Celeste tem 2 filhos. Deixa as coisas dos seus filhos, porque a hora que acontecer algo muito grave, você precisa ter um lugar pra ir, né. E isso eu achei muito interessante e eu acho que é uma dica boa, assim. Eu sei que não é todo mundo que tem uma condição de alugar uma casa só de backup, não sei o quê, mas eu acho que aí poderia transpor, por exemplo, pra casa de uma amiga, ter a casa de uma amiga que você sabe que tem espaço pra você, tem espaço para seus filhos, a casa da sua mãe, a casa de alguém que você confia, entendeu? E deixar aquela pessoa avisada, falar: "Ó, se acontecer alguma coisa, eu vou correr pra tua casa com os meus filhos", porque, eu acho que isso é muito importante. Eu sou muito, muito fã dessa série, é difícil eu falar mal dela. Eu acho que outro sintoma da Celeste que eu acho importante a gente falar, é a vergonha de ser vítima disso, né. Porque ela é super esclarecida, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é mãe perfeita, quando ela era advogada, ela era a melhor advogada, Uhum. ela é amiga perfeita, porque ela é uma ótima amiga pra Reese, que eu não lembro o nome dela na série. E ela passa por isso, sabe. Então é uma vergonha muito grande você falar: "Putz, eu sou isso tudo e mesmo assim eu sou vítima de um relacionamento abusivo, sou vítima de violência", né. Então, mais uma é óbvio que é uma série de ficção, mas ela é muito real, né, essa série, né, os sintomas é que eles são muito ricos, né, então acaba saindo um pouco da realidade da maioria das pessoas, mas tirando isso, os sintomas são muito muito parecidos com a realidade, né. E então eu acho que isso que você falou é perfeito, essa dica de se você não tem o dinheiro de alugar um lugar pra deixar lá, eu, por exemplo, não teria essa condição de ter É. um quartinho aqui, sei lá, um basement alugado, mas eu acho que a outra coisa que a gente poderia dizer além da de ter uma casa para ir, né, da sua mãe, dos seus amigos, saber lugares que você possa ir que acolhem mulheres. Uhum. A gente fez um episódio aqui com a Dani, que trabalha num abrigo de mulheres que sofrem violência,
E acho que vale até a gente fazer uma pesquisa, fazer um post sobre isso, Teca, para mostrar alguns abrigos de mulheres que sofrem violência no Brasil. E pesquisa sobre isso na cidade que você mora, para você ter para onde ir. É uma situação muito difícil de se passar, para você falar assim: "Olha, mãe, eu tô sofrendo violência todos os dias, então pode ser que eu precise ir para sua casa de volta, só deixa meu quartinho aí", sabe, ou amiga, sabe. Então Uhum. eu acho que é uma vergonha, as pessoas que passam por isso sentem vergonha e não deveria sentir, né, porque como a gente tá falando aqui, tem milhares de mulheres, infelizmente, que passam por isso. Uhum. Então é legal essa dica que você deu, mas eu acho que também é uma dica legal você pesquisar por lugares sérios que podem te acolher, né. A pessoa escuta durante muito tempo: "Ó, seu relacionamento é esquisito", e aí quando acontece, a pessoa ela realmente ela tem vergonha de falar que tá num relacionamento abusivo. É curioso pensar que a gente tem um número tão grande de pessoas que sofre violência, não se fala abertamente, entendeu. Esse Hum. esse caso que eu falei que é muito próximo, ele não é falado abertamente entre as pessoas, assim. É uma coisa que é muito escondida, que a família tem vergonha e etcétera. Então é uma coisa que é muito difícil mesmo, que você falou, não é é muito a pessoa não vai chegar pra mãe e falar, né, falar pra uma amiga talvez, pra uma psicóloga, mas pra família fica muito são muitas barreiras, é muito difícil mesmo. Essa série não só ela é muito bem construída, os personagens não só são muito bem construídos, mas existe uma pesquisa aí por trás, principalmente da Celeste, muito grande. Porque uma outra coisa que pra mim é muito marcante, porque aconteceu com a pessoa também que eu conheço, é consumo excessivo de bebida alcoólica, principalmente depois que ela eu não quero dar spoiler aqui, mas depois que a Celeste se livra, né, entre aspas, do abusador dela, ela começa a consumir muita bebida alcoólica, e aí ela começa aí chega um momento que ela pratica violência contra uma outra pessoa. E eu também, com a pessoa que eu conheço, aconteceu a mesma coisa. Consumo de remédios. Aí eu acho que são métodos de remediar a parte que eu falei da sequela psicológica emocional, entendeu? A pessoa tenta amortecer aquela dor que ficou, que é muito difícil mesmo de. Até com terapia é difícil de conseguir lidar com essa ferida, porque é uma ferida muito profunda, né? Ela é até violenta com os filhos dela em um momento, né. Imagina aí você tá tão fora de si que você não consegue nem controlar como você age em relação aos seus filhos. Mas uma coisa que me marca muito do relacionamento dela, é o quão perfeito ele é por fora, né. Eles são um casal lindo, né, nossa senhora. E todas as pessoas sentem inveja. Eu lembro muito da Reese, ela não faz muito sexo com o marido dela, né. E a Celeste, as pessoas sabem que elas têm uma vida sexual ativa, que o sexo deles é gostoso e, sei lá, violento e eles levam o violento como uma coisa boa, né, um sexo tipo animal, sei lá. E quando tudo acontece, quando ela fala pra Reese que isso está acontecendo, a Reese fica chocada, né. Tipo, nossa, não conseguia imaginar isso acontecendo, né, não conseguia ver isso vindo dele. E ele não só é violento com a Celeste, como também ele abusou de outra pessoa, né, na série. Sim. Então, talvez nessa série o cara seja até bipolar, né. Mas o que me marca muito é que assim, eu tô junto com a mesma pessoa há muitos muitos anos, e a gente viu muitos casais se formarem e se desmancharem. E é muito estranho a gente ver como os casais que são mais problemáticos, são os casais que mais demonstram para os outros que tá tudo bem. Faz textão e, nossa, que Uhum. vida perfeita. Redes sociais são meio que isso, né, você tem que provar para o outro que tá tudo bem. E a gente não é muito assim, né, a gente já foi em uma época, assim, quando as redes sociais bombaram e tal, a gente compartilhava muita coisa, mas hoje em dia não, e a gente vê como é sintomático, né, de relacionamentos que não são muito saudáveis terem essa busca pela aprovação do social, sabe. E é isso que eles passavam, né, de um relacionamento perfeito, de uma família perfeita que não era, né. Será que não é aquele lance também, Ju, do tipo uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, sabe? Será que era uma questão também deles se provarem pra si mesmo? Do tipo, não, não, tá tudo bem com a gente? Porque na série mesmo mostra, quando eles se deparam com os episódios de violência, eles falam, a Celeste fala, né, eu acho que é um dos primeiros episódios que ela fala pra ele: "Ai, a gente precisa ir na terapia de novo, vamos tentar marcar de novo a terapia", porque eles sabem que existe um problema, o problema eles sabem.
entendeu? Agora, como que você quer lidar com esse problema? Você quer ir pra terapia ou você quer postar nas redes sociais foto de vocês juntos fazendo textão? Porque as pessoas acham que postar o textão é muito mais eficaz, entendeu? Sendo que, É. assim, na minha opinião, a opção mais eficaz mesmo é realmente cada um para seu canto. Essa pra mim, e aí quiser ir pra terapia cada um no seu canto, tá tudo melhor ainda. Mas tem gente que não, que acha que as redes sociais curam tudo, né. Eles vivem nessa vizinhança que vive muito de aparência, né, eles são muito ricos, com casas maravilhosas, com famílias perfeitas, e isso eu acho que é uma reflexão muito grande em relação às redes sociais, né, que a gente beleza, a gente não tá nesse patamar de riqueza, mas a gente vive muito de aparência, né, e é importante você manter o a aparência do seu relacionamento bem, porque a gente vive numa sociedade em que ter um relacionamento é mais importante do que ser um indivíduo, né. Então é mais importante você ter um relacionamento lindo nas redes sociais, aprovado por todo mundo, e todo mundo achar que vocês são ótimos, né. Por que que é tão mais importante mostrar que tá com alguém, do que mostrar que você tá feliz e independente de estar com alguém ou não, sabe? Mas que coisa, né? Tipo, esse final de semana teve uma amiga nossa que teve a epifania de que ela não precisa de um homem pra ter filho e começou a chorar. E você fala assim: "Mas é Uhum. isso, a gente não precisa de nada, a gente não precisa depender de ninguém pra conquistar os sonhos das nossas vidas, entendeu? E ponto, a gente não precisa provar que a gente tá num relacionamento feliz pra poder não, se você depende de alguém pra conquistar os seus sonhos, reveja seus sonhos, reveja tudo, para tudo e começa do zero, porque a gente não pode ter esse tipo de dependência com ninguém, né, e não e tô falando, assim, não só de relacionamento, não pode ser assim com o filho, não pode ser assim com a família, não pode ser assim com amigo, não pode ser assim com ninguém, você não pode depender de ninguém pra ser feliz, né, Ju? Gente, a partir deste episódio, nós decidimos que vamos ajudá-los a buscar as referências, assistir as coisas para vocês poderem debater além daqui, né? Além do podcast, poderem debater sobre esse assunto. Então a gente vai todo episódio ter um quadro que se chama Notas de Rodapé, em que a gente retoma as referências que a gente falou aqui no episódio. E além disso, a gente pode trazer algumas novas, eventualmente, que a gente lembrou? Pode. Sempre relacionado com o assunto do episódio. Então, tomara que vocês gostem, tá? Também deem o feedback de vocês pra avisar pra gente se é legal ou não essa estrutura nova de episódio. Nesse episódio nós falamos sobre um vídeo da campanha do Instituto Maria da Penha, sobre a menina que sofre a violência dentro de casa e ela tá numa reunião e a pessoa ajuda ela a sair daquela situação. Também mencionamos sobre um episódio que nós gravamos sobre cultura do estupro. A gente também falou aqui da série Big Little Lies, que é uma série baseada num livro, né, Ju? E ela, eu sei que no Brasil tá passando na HBO, recomendadíssima. Eu acho que eles estão tá pra lançar a terceira temporada? É, a terceira. A Celeste, que a gente falou tanto aqui, é ninguém mais, ninguém menos que Nicole Kidman. E a segunda temporada é com a Meryl Streep. Então, assim, mulheres maravilhosas. Com a Reese Witherspoon também, que é maravilhosa. Então, sim, vamos recomendar para sempre essa série. Também falou do vídeo da Jout Jout, que chama Não Tira o Batom Vermelho. É um vídeo que foi o primeiro vídeo dela que bombou, e aí todo mundo começou a seguir ela. Inclusive, recomendo todos os vídeos da Jout Jout, não tem um que ela erra. Mentira, deve ter, mas a gente finge que não tô brincando. Saudades, inclusive. Ela fez um vídeo bem recente, sobre violência dentro de casa também, que foi um vídeo com pesquisa muito séria, assim. O Não Tira o Batom Vermelho, ela nem era uma youtuber ainda, né? Ela era só uma pessoa colocando vídeos no YouTube, que é diferente de ser uma youtuber, né? E recentemente ela fez um vídeo muito bom sobre violência dentro de casa, a gente pode também colocar nas referências. Esse vídeo sobre pedofilia que ela faz é um vídeo é bem longo esse vídeo, inclusive, mas ela fez um roteiro pra esse vídeo, fez uma pesquisa, enfim. É muito importante ver, porque esse vídeo abriu minha mente em vários sentidos sobre a questão da pedofilia, assim, é muito legal, muito informativo. Acho que com essa conversa vale dar uma ligadinha pra aquela amiga que a gente sabe que tá num relacionamento abusivo, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que não existe violência de gênero, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict,
Cashbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade de nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.